Sexta-feira passada, eu tive a oportunidade de participar de um painel, né, junto com colegas. Eu era o especialista em Machine Learning e Inteligência Artificial deste painel, juntamente com colegas que, obviamente, têm nos seus times ali equipes que trabalham com IA, então também puderam discutir, né, sobre esse mesmo tema. Mas o título do painel, ele falava sobre revisão de código eficaz, né, ferramentas, cultura e qualidade. Então, como se trabalhava isso dentro dos times de cada um desses colegas e como a gente deveria olhar para isso dentro da inteligência artificial e como a gente olha para isso dentro da inteligência artificial. Então, foi uma oportunidade bem bacana. Traz um pouco do que eu pretendo vir crescendo e trazendo nesses vídeos, né? Mas a gente falou sobre esteiras, a gente falou sobre revisão de código, a gente falou sobre qualidade de código, a gente falou sobre feedback. Então, foi um tema muito interessante. Quando a gente pensa em equipes de inteligência artificial, a gente pensa muito em que essas equipes vão gastar um certo tempo ah, em pesquisa, em teste, experimentação, né? E uma vez acertado, uma vez métricas colhidas sobre aquilo, a gente pode ir avançando. Então, é, em que momentos, né, a gente consegue disso tudo dar um feedback? E aí pensa assim, são pessoas com um nível de inteligência muito boa e raciocínio muito bom. Então, para essas pessoas é importante também, assim como para qualquer pessoa, se ter feedback não somente do trabalho, mas de si, né? Então, se falou muito disso, que nem sempre a gente precisa formalmente parar uma pessoa e dizer, olha, eu vou te dar um feedback, né? Não, muitas vezes quando a gente chama por uma conversa, troca uma ideia sobre código, olha só, faz isso aqui é legal assim, ou a gente faz uma conversa mesmo que seja mais genérica e fala com uma pessoa especificamente nessa conversa, numa daily, por exemplo, isso pode ser encarado como feedback. Né? Nem sempre o feedback é bom, nem sempre o feedback é ruim, então isso é do momento e de cada situação, mas é funcional, tudo é funcional da engenharia de software para a parte de inteligência artificial. Se tem uma visão muito só desse ponto de pesquisa e desenvolvimento e inovação, então a parte de engenharia de software ela vem para crescer, para agregar, para melhorar, né, e para colocar em produção um algoritmo desenvolvido, por exemplo. Então, se falou em esteiras, né? As esteiras elas servem muitas vezes para a mesma parte de IA ali, mas a gente precisa de acréscimos, né? Por exemplo, para modelos e dados, eu uso um DVC, por exemplo, eu posso usar um MLflow. Então, eu posso ter passos dentro de uma esteira que são acrescidos para atender a parte de inteligência artificial, de machine learning. Né? E em casos muito específicos, essa esteira ela é exclusiva para aquele projeto de machine learning. Isso é quase negociável, né? Porque é uma situação em que a esteira vai contemplar mais aplicações. Se falou também na questão da qualidade de código, né? O desenvolvimento de código em machine learning ele é um pouco mais como eu diria, mais refinado, né? Porque vem muitos itens de pesquisa, então você tem que entender se de repente a utilização de um algoritmo de reconhecimento facial tem todas as licenças adequadas caso eu queira comercializar, ou caso eu queira só usar num estudo, caso eu queira publicar. A parte de base de dados, né, de se contempla pessoas, a questão de LGPD, questão de anonimização, a questão de segurança, muitas vezes, se eu tenho um hardware que vai fazer um reconhecimento facial, vou ter que ter um anti-spoofing. Então, tudo isso é bem bacana e eu trago isso porque isso está sendo o meu dia a dia. Então, trazer coisas do dia a dia é muito mais prático e fácil. Mas não só isso, né? A gente precisa aprender também a colher métricas, né? Eu preciso
trazer uma solução, pesquisar essa solução, entender, e aí o que vai me fazer optar por ela, procurar uma outra, ou fazer ali um benchmark, ou fazer uma avaliação a partir, né, dessas métricas, para dizer, olha só, eu opto por estes motivos. Então, ter métricas para embasar decisões em pesquisa é super importante. E as pesquisas, elas não necessariamente precisam trazer algo inovador em código, elas podem trazer algo inovador em solução, né? E a solução ela pode ou não ser aproveitada. Isso vem acelerando extremamente rápido, mais, né, exponencialmente do que vinha antes, porque a IA ela vem facilitando isso. Então, se falou muito também do desenvolvimento, né, de código, aí, seja para machine learning ou para qualquer outra a situação ou área, se poderia, como se usaria a inteligência artificial para isso, né? Seja para acelerar, se atrapalharia ou não, desfocaria ou não. Então, esse é um ponto bem interessante. Eu comento sempre assim que a IA ela não veio para os desenvolvedores para entregar soluções prontas. Por quê? Porque por mais que eu coloque um contexto, seja num cursor ali, ou, utilizando um chat de IA, ou de repente no próprio VS Code ali, utilizando um Copilot, ela não veio para escrever código, porque por mais que ela consiga dentro da aplicação dar um contexto, ainda assim o código ele precisa ser revisado, ser entendido, ser analisado em questões de segurança, qualidade, ver se atende, porque muitas vezes já aconteceu da IA reescrever um código e ele continuar não funcional. Então, não é uma solução, ele é literalmente um copiloto, ele é um auxiliar. E aí sim você começa a crescer nesse uso. Então, assim, isso acelera o desenvolvimento. Para isso eu acho super prático, eu recomendo, eu uso. Né? Então, para ajudar a ter um raciocínio, né? Eu pensei em fazer isso, aquilo, aquele outro, talvez ter essa ideia aqui. Então, para ajudar a completar um raciocínio, a completar um código, é super válido. A grande questão é quando você utiliza ele para ter um desenvolvimento total. Eu estava assistindo aqui, e eu comentei lá no painel, e eu ainda não acabei de assistir esse vídeo, de um desenvolvedor que trouxe justamente uma solução funcional e que já é comercializada, que teve, se eu não me engano, quase 70% do seu código desenvolvido por IA, e os outros 30% foram revisões e correções do time. Né? Assim, poxa, 70% desenvolvido por IA, 30% do time olhando para esse código corrigindo, já é um ganho. Né? Isso significa ali que o quê? Que 40% talvez do trabalho foi economizado, né? Para atingir aquele objetivo. Então, ajuda imensamente. Eu acho que a gente tem que usar, mas a gente tem que saber usar. Os times têm que ser orientados ao uso disso. E aí sim partir para esse uso. Então, não deixar de usar, mas também utilizar corretamente. A gente vê a grande massa que vem acontecendo quando a gente pensa em IA no trabalho, né, de demissões. Teve uma grande empresa que começa com A e atua no mundo todo, até para o Departamento de Segurança americano, que vem demitindo 11 mil pessoas. A quantidade de pessoas que ela tem é muito maior que isso, obviamente, mas acho que é 10% da força. Eu não lembro o total que ela tem para calcular o percentual. Mas isso é por quê? Porque eles têm adaptado a inteligência artificial, ela tem acelerado, tem melhorado, então a quantidade de pessoas que eu preciso para aquela atuação, ela vai diminuir e ela tem diminuído. Então, como a gente consegue se manter? Né? Então, acho que esse é um ponto base. Esse é um ponto importante e que a gente tem que aprender e que a gente começa a trazer aqui nos vídeos. Tá? O que me impede muito no momento de trazer códigos e trazer mais exemplos é a montagem ainda, né, a estruturação e tempo para isso. Eu estou num projeto super importante, então ele ocupa muito tempo, família ocupa tempo, tudo isso é muito bom, mas falta um pouco de tempo para fazer essa montagem, mas está acontecendo aos poucos.
a grande ideia é trazer um pouco desse cenário de trincheira, né, de quem está no fronte de batalha mesmo, para cá. Então, essas discussões que eu trago, e essa de hoje, eu acho que ela colabora muito nisso, né? A grande pauta aqui é o quê? Contando da participação desse painel, é trazer um pouco do que a engenharia de software consegue agregar na parte de inteligência artificial para a produção. Eu acho que o grande passo é esse. Para nós levarmos a solução de IA para a produção, a gente precisa utilizar técnicas de engenharia de software. Não tem outra forma, até porque tudo é desenvolvimento, né? Tudo é criação. Outras participações em alguns eventos eu vou estar entrando, então eu vou trazendo isso e venho contando aqui para todos e talvez compartilhando aos poucos. Então acho que a grande novidade por enquanto foi a participação desse painel na semana passada, e ele foi um painel interno, né? E tem muitas outras pautas, muitas outras questões que vão ser discutidas. Para vocês terem uma noção, nesse painel teve uma palestra sobre agentes autônomos inteligentes, super boa. Tivemos um painel também ali, uma palestra sobre introdução a boas práticas e qualidade quando se fala em front-end, porque para algumas ou para quase todas as soluções eu preciso de um bom front-end. Então, essa adaptação aconteceu ali durante esse painel. Então, é um pouco aí do que vem acontecendo, e eu retorno aí em outros vídeos. Eu convido só vocês a tentar aumentar o canal, né? Então, se quiserem seguir o canal, curtir, trazer algum comentário, alguma pauta de discussão, podem me procurar em outras redes sociais também, a gente pode discutir. Eu publico muito conteúdo no LinkedIn, né? Eu publico algumas coisas mais notícias assim no meu Instagram, e no Twitter, o atual X, eu tenho publicado também algumas informações, né? Então são canais interessantes também de me seguir. E a ideia de seguir esses canais, e principalmente este canal aqui de vídeo, é que a gente consegue falar e trocar uma ideia. Como eu já comentei em outro vídeo, talvez poderia acontecer uma live, a gente trocando uma ideia, mas aí para isso é interessante montar um formato para a gente ver se a gente vai ter público neste início para discutir. Então, fica aí o convite, bora seguir e vamos lá que a semana recém começou.